Gente querida, nós estamos desenvolvendo uma série de reflexões na nossa comunidade sobre a dimensão dos nossos afetos. E hoje nós vamos ler uma história bíblica bastante curiosa, tão novelesca quanto o fora a história da semana passada, que é a história de Jefté, que está lá no livro de Juízes, no capítulo 11, no verso 1. Juízes, capítulo 11, verso 1. Se você estiver aí com aquela famosa Bíblia elétrica, você pode lançar a mão dela para ler o texto com a gente, tá bom? Juízes, capítulo 11, verso 1. Onde nós lemos assim: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Nós vamos ler ainda uma porção de versículos no final desse capítulo, mas eu queria que a gente pudesse ficar com esses versículos aqui, que já dão para a gente ter uma noção de quem é Jefté e do momento difícil que ele enfrenta. Quando nós entramos na casa de uma pessoa, nós podemos notar sempre, na maioria das vezes, que quando você entra assim na antessala, na sala de alguém, você vai notando pequenos objetos que ajudam você a conhecer a história daquela família. Todos nós, a gente tem mania assim de tirar uma foto e colocar num canto, de tirar uma foto de 15 anos, de um filho. A gente compra bibelôs que dizem assim: estive em Guararema e me lembrei de você. Não tem uns troços desses? A gente coloca num canto lá, um barquinho escrito Ubatuba, 1998, Todas essas pequenas miçangas e decorações, fotos, objetos, compõem a memória coletiva e afetiva da família. Você pode descobrir muito sobre uma família quando você entra na casa da família e observa essas pequenas coisas que estão distribuídas por lá. Quadros, fotos e objetos. A gente pode descobrir em que lugares essas pessoas estiveram, em que experiências elas gostam, os valores, os gostos, mas todos nós temos o nosso baú de memórias. Você e eu sabemos que todos nós que estamos aqui, temos um baú de memórias, aquelas memórias que nós colecionamos num lugar profundo do nosso coração e que, de certa forma, compõem uma espécie de uma película, compõem uma espécie de um repertório, uma coletânea de memórias que formam uma espécie de história. Que história? A sua história. O Jordan Peterson faz um comentário muito importante sobre a memória e a função da memória na nossa construção como pessoas. A memória não é apenas aquilo que te permite lembrar do passado. Não. A nossa memória trabalha com recortes de cenas que nós guardamos na cabeça e que formam para nós uma espécie de narrativa, uma história, a nossa história. Essa história nos dá a visão de quem nós somos, de qual é o nosso lugar no mundo, nos fornece uma noção de identidade. E por isso as nossas memórias são tão essenciais para quem nós somos. Se você e eu perdêssemos as nossas memórias, as nossas lembranças, essas lembranças marcantes da nossa infância, de coisas importantes, experiências que nós vivemos, provavelmente nós perderíamos o senso de quem nós somos também. E nós perderíamos o senso de qual é o nosso lugar no mundo e de qual é a nossa missão para o futuro. Nossa memória não diz respeito apenas ao passado, diz respeito ao presente, ao senso de identidade que temos e à nossa percepção de para onde nós estamos indo. Então todos nós temos um passado. Todos nós temos uma história a ser contada. A grande questão com relação ao nosso passado é que o passado está pronto e não pode ser mudado. E muitas vezes isso pode dar a você e a mim uma percepção um pouco negativa do passado. Por quê? Porque os nossos passados
todos eles acumulam memórias boas e ruins. Mas pode ser que tenham acontecido coisas na sua história, no seu passado, que tenham marcado profundamente, negativamente a sua história e a sua formação. Quando um passado muito difícil nos marca, nós muitas vezes podemos ficar escravizados por esse passado. Nós podemos ficar aprisionados emocionalmente por esse passado. Se nós não podemos mudar o passado, o que nós podemos fazer quando tivemos um passado difícil? Talvez um passado familiar, talvez um passado pessoal, uma infância muito penosa, coisas difíceis nos aconteceram. Se o passado não pode ser mudado, então o que pode ser feito? Nós vamos descobrir hoje com Jefté que Deus investe uma quantidade assombrosa de energia para mudar a nossa relação com o nosso passado. Porque o passado está pronto e acabado, mas a maneira como nós escolhemos lidar com o nosso passado é uma escolha que nós fazemos todos os dias e que eu e você estamos fazendo precisamente agora. O livro de Juízes, que é um livro que nós meditamos também na semana passada, como eu disse na semana passada, é um livro que tem muitos personagens polêmicos e controversos. Sansão é um desses personagens, um desses juízes, mas Jefté também é. Ao longo do livro nós temos 6 juízes maiores e 6 juízes menores. Os 6 juízes maiores, como Otoniel, Eude, Débora, por exemplo, eles não são muito conhecidos, tanto quanto Gideão, Jefté e Sansão. E alguns dos juízes menores, nós pouco refletimos nas histórias deles, como Tola, Sangar, Ibzan e Elon. Mas esses homens, eles foram homens usados por Deus em tempos de crise, em temporadas muito difíceis, mas todos eles, inclusive o mais valoroso deles, que foi Gideão, eram homens muito imperfeitos e que tinham histórias de vida marcadas e entrecortadas por grande sofrimento. Nós estamos dentro de uma das histórias mais curiosas da Bíblia. Você vai descobrir por que é uma das histórias mais curiosas por causa do final dessa história. Mas a história de Jefté é uma história muito impressionante, é uma história que marca o nosso coração. Sabe por quê? Porque ele é apresentado como sendo o filho de Gileadita, o filho de Gileade. Esse Gileade, que é o pai de Jefté, ele deu o nome para todo um clã e toda uma região muito famosa lá na Judéia, né? Alguém vai falar muitos anos depois que há um bálsamo, há uma espécie de um unguento curativo em Gileade. Gileade se tornaria uma região muito famosa, e o homem que dá nome a toda essa região é Gileade, o pai de Jefté, que provavelmente na juventude, antes de se casar, teve um encontro fortuito com uma prostituta, e ela engravidou-se. E esse homem era um homem honrado, por quê? Porque ele trouxe esse menino para ser seu filho, morar na sua casa, pertencer ao seu clã e levar sobre si o seu nome. No entanto, Gileade casou-se e teve filhos com a sua esposa, e o texto diz que Jefté era um homem muito valoroso, era um homem muito valente, era uma pessoa cheia de valores e de princípios. No entanto, era filho de uma prostituta. Note que Jefté tem um passado que não é propriamente dele. Ele colhe das escolhas do pai dele, do seu pai que havia cometido esse ato e havia tido essa criança. Mas quando Jefté se torna adulto, os seus irmãos fazem uma reunião de família e, reunidos com Jefté, dizem assim para ele assim: você não tem lugar aqui na nossa casa. Você pode pegar as suas coisas, arrumar suas trouxas e ir embora, porque você não vai herdar nada aqui. Nós somos os herdeiros, nós vamos repartir entre nós. Note que esse texto ele é muito mais impressionante quando você reporta à sua memória a cultura antiga, na qual o primogênito era um filho mais honrado dentre todos os seus pares. Gostassem ou não os outros irmãos, Jefté era o primogênito de Gileade. Era o primeiro filho. Era o filho que deveria levar o dobro da herança dos seus irmãos. Era o filho que deveria levar sobre si o nome da família. O texto ainda é mais curioso, sabe por quê? Porque os irmãos decidem expulsar o irmão mais velho
em uma cultura na qual o pai da família tem sempre a palavra final. Nós estamos pisando num terreno aqui muito patriarcal. Nós estamos falando de alguma coisa em torno de 8 séculos antes de Cristo, na Palestina, numa região em que a figura do pai da família era o centro gravitacional de toda a convivência familiar. Então, se Gileade não ordenou a expulsão de Jefté, ele tampouco protegeu o seu filho mais velho. Ele tampouco impediu que os seus outros filhos o empurrassem para fora de casa. E a omissão de Gileade é o que mais nos chama a atenção aqui nesse texto, porque ele poderia ter protegido seu filho, mas ele não fez. E o texto diz que Jefté colheu os prejuízos de escolhas que não foram dele. Sabe por quê? Porque quando o texto diz assim, Jefté deixou a sua casa e foi para uma terra distante e uniu-se a um bando de homens mercenários, o texto está dizendo basicamente que Jefté havia perdido tudo quando ele foi expulso de casa. Porque no mundo antigo não havia espaço para o indivíduo na sociedade. A sociedade era feita de famílias, de clãs, de tribos, de pequenas aldeias. Quando um homem era desterrado, era empurrado para longe da sua família, ele perdia o nome do clã, ele perdia o vínculo com a terra, ele perdia a proteção do clã, ele perdia o senso de identidade, de pertencer à sua família. O que é que Jefté perdeu quando ele foi expulso pelos seus irmãos? Absolutamente tudo. Absolutamente tudo. Ele foi rejeitado num ato brutal, cruel. Seus irmãos sabiam que estavam destruindo o futuro de Jefté, mas mesmo assim o rejeitaram. E Jefté, um homem rejeitado, sem família, sem pai, sem pátria, sem nome, sem identidade, agora lidera um bando de mercenários numa região distante da sua família. Jefté tinha um passado, e todos nós temos um passado também. Esse passado pode ser um seu passado de muita alegria, uma família que teve uma convivência maravilhosa durante muitos anos e você pode ter boas memórias dessa criação, ou você pode ter um passado como a maioria de nós, um passado marcado por momentos bons, entrecortados por muitos momentos difíceis, mas a grande verdade é que o seguinte: o passado nunca passa. O passado permanece vivo dentro de nós. E talvez a melhor maneira de provar isso para você seja pedir para que você se lembre da memória mais difícil da sua infância, da coisa mais difícil que lhe aconteceu. Talvez uma rejeição do seu pai, talvez uma palavra da sua mãe, talvez alguma coisa que aconteceu na escola. E imediatamente quando essa memória é acionada, sentimentos muito fortes, intensos e presentes se manifestam dentro do nosso coração. Então nós sabemos por experiência própria que o passado não está tão longe de nós assim, que o passado não está tão distante de nós assim. Esse é um dos princípios ativos dessa série de reflexões que nós estamos tendo. O primeiro princípio é de que o nosso mundo interior é moldado pela nossa história, de que as nossas emoções elas são forjadas pelo desenvolvimento da nossa história pessoal. O segundo é que nós sempre estamos lendo a realidade presente por meio dessas emoções que estão dentro de nós e que refletem a nossa história. E a terceira verdade é de que nós podemos ser escravizados pelas nossas emoções. Vamos imaginar aqui que na semana passada eu contei de forma teórica aqui, fazendo uma injunção, a história de uma pessoa que havia sofrido uma rejeição na infância. Tudo bem. Agora imagine a história de uma criança que viu um dos dois pais abandonar a família e ir embora. Um ato de abandono brutal que marca a história dessa criança, a vida dessa criança. Essa criança vai crescer com um forte sentimento de solidão e de desamparo. Quando ela estiver diante de situações vivenciais que exijam dela confiança e descanso em Deus, qual é a primeira coisa que vai passar pelas emoções desse adulto agora crescido? Nossa, Deus me abandonou no meio desses problemas aqui. Deus me abandonou no meio de toda essa tempestade. Porque aquele sentimento de desamparo está lá, vivo, aquela emoção está lá, viva.
E é por meio dessa emoção que essa pessoa lê a realidade presente ao seu redor. Mas poucas experiências podem ser tão brutais para a formação de uma pessoa quanto uma rejeição. Todos nós já passamos por algum tipo de rejeição, e as rejeições elas fazem parte até da vida normal, adulta. A gente pode dizer que quem é que já não foi, digamos assim, preterido num processo seletivo na nossa vida profissional? Quem é que já não foi não correspondido por um amor romântico na adolescência? Quem é que já não experimentou um sentir-se colocado de lado por uma rodinha de amigos na faculdade? Quem é o menino que nunca ficou no banco de reservas quando se selecionava os jogadores para fazer lá o racha da escola? Qual é a menina que nunca se sentiu de fora ali do grupo das amigas mais populares da história? Nós somos adultos que chegamos até aqui acumulando algumas experiências de rejeição. Nós sabemos que a rejeição ela faz parte da nossa existência humana. No entanto, algumas rejeições podem ter um efeito brutal sobre a alma de uma pessoa, em especial quando a aceitação deveria ser o caminho normal. C.S. Lewis diz que toda experiência de rejeição nos machuca, porque todos nós temos essa necessidade de nos sentirmos parte do círculo interno, parte do circuito íntimo, aquilo que ele chama de grupo, de família, de comunidade. Todos nós queremos ser aceitos, incluídos, queremos sentir que estamos dentro e não fora. Nós queremos estar dentro da família, da escola, da faculdade, nos amigos. Mas o que é a rejeição? A rejeição é quando alguém nos coloca de fora. A rejeição, uma boa imagem mental da rejeição, é uma casa fechada com pessoas felizes e aquecidas lá dentro e alguém do lado de fora, querendo entrar, mas não conseguindo entrar. Então a rejeição é aquilo que acontece quando nós esperamos a aceitação. E existem duas rejeições que podem marcar profundamente a vida de uma pessoa. A primeira é a rejeição dentro do casamento. Casamentos que começaram como um ninho de acolhimento, de amor, de afeto, mas que podem se tornar uma experiência brutal de rejeição. A esposa, por exemplo, sofre a dura rejeição do marido, a falta de afeto, a falta de toque, a falta de elogio, a falta do olhar, a falta do tempo. O marido passa a ser desprezado e rejeitado quando não se torna o profissional bem-sucedido ou o esposo ideal que a esposa sonhou. Ele cai em extremo descrédito e passa a ser ignorado, marginalizado dentro da sua própria casa. Eu acolho muitos cônjuges que trazem uma ferida maior do que eles no peito, porque eles foram rejeitados por aquela pessoa que um dia subiu no altar e fez um voto de que nós estaríamos juntos na doença, na saúde, na prosperidade, na pobreza, mas alguma coisa aconteceu e a rejeição entrou no casamento, machucando. Mas a experiência de ser rejeitado dentro do casamento ainda é uma experiência adulta, que pode ser processada com uma grande elasticidade emocional. Agora, o que dizer de uma criança que foi rejeitada pelos seus próprios pais, quando ainda não tinha músculos emocionais para processar esse fato? O que falar da rejeição parental, né? Ainda mais quando os pais são o primeiro ponto de aceitação, a primeira fonte de amor de uma criança, são os modelos que seguirão conosco pelo resto da vida. Mas muitos filhos se sentem rejeitados pelos seus pais, muitas filhas se sentem. Alguns filhos se sentem rejeitados pelos seus pais porque eles não vieram com o sexo correto. Os pais esperavam uma menina, veio um menino. Os pais esperavam um menino, veio uma menina. Talvez o filho se sinta rejeitado porque eles não corresponderam aos sonhos e às expectativas do pai ou da mãe. Eles seguiram uma carreira diferente, eles seguiram uma profissão diferente. Talvez eles foram rejeitados porque eles tinham o mesmo temperamento do pai ou o mesmo temperamento da mãe. Aquela boa e velha história dos dois bicudos que não se beijam. E por causa desse conflito de temperamentos, os relacionamentos não funcionaram e essa criança se sente rejeitada. Talvez esse filho se sinta rejeitado porque existe um irmão no cenário que é mais amado.
uma irmã que é irmã predileta. E muitas famílias ainda repetem essa história viciosa e muito patológica de que de todos os filhos existe um filho predileto. Existe uma filha que é a predileta. E alguns pais não escondem ou não fazem questão de esconder essa predileção. Como é que uma rejeição se manifesta? Uma rejeição se manifesta, por exemplo, quando aquela pessoa de quem nós esperávamos aceitação se distancia fisicamente. Quando um abraço que era esperado nunca vem. Quando uma palavra de elogio nunca vem. Quando uma expressão de afeto nunca vem. A segunda forma de rejeição é quando palavras esperadas de afirmação e amor nunca vêm. Quando um filho, uma filha ou um cônjuge nunca ouve eu te amo, você é bom, você tem valor, eu tenho orgulho de você, você me traz alegria. Quando existe uma falta de tempo de qualidade, isso também é uma forma de rejeição. Por fim, antes da gente ir para o final e ouvir o final da história de Jefté, eu quero dizer o seguinte. Nem toda pessoa que sofreu uma rejeição tem consciência do impacto dessa rejeição para a sua formação como pessoa. E eu gostaria tanto que as pessoas que tiveram a sua história marcada pela rejeição parental ou matrimonial, ou a rejeição de uma pessoa importante para a sua história, que eles pudessem ver os resultados disso para a sua vida adulta. Sabe por quê? Porque eu vou dizer aqui algumas poucas coisas que uma rejeição pode causar. Por exemplo, um constante sentimento de baixa autoestima. Porque se uma criança não foi amada pelo seu próprio pai, ou não foi tocada devidamente, abraçada pela própria mãe, ela desenvolve o pensamento assim, se nem os meus pais veem valor em mim, é porque, de fato, eu não devo ter valor. E essa crença de desvalor entra num lugar tão profundo dessa pessoa, que por mais que os seus amigos, por mais que pessoas na vida adulta digam para essa pessoa o quanto ela é valorosa, o quanto ela é importante, o quanto ela é amada, o quanto ela é boa, essa narrativa não consegue entrar nesse coraçãozinho machucado. Essas pessoas que foram rejeitadas, elas vivem uma constante luta para provar a si mesmas. Elas sentem que estão o tempo todo sob júdice, que todos estão olhando para ela, esperando alguma coisa dela, que só ela não é o bastante. Ela não é o suficiente. Essa pessoa tem que provar alguma coisa para o mundo. Essa pessoa tem que ter uma carreira de sucesso. Essa pessoa tem que fazer coisas grandiosas, porque senão aquele sentimento de desvalor ainda pesa sobre ela. Ou então uma busca por aceitação social, uma busca por aceitação afetiva que leva essa pessoa a entrar em relacionamentos abusivos. Relacionamentos nos quais não existem limites claros, pessoas que não conseguem dizer não para o outro, com medo de desagradar alguém e com medo de ser rejeitado de novo. E finalmente, um constante sentimento de abandono. Eu já pastorei muitos filhos que foram rejeitados, muitas filhas que foram rejeitadas. E essas pessoas sentem o impacto disso na sua formação como indivíduos adultos. Elas continuam vivendo sob o manto dessa rejeição. Elas estão casadas, eles têm filhos, eles têm uma carreira promissora, mas dentro desse corpinho, que parece um corpinho bem-sucedido, mora uma alma aflita. Mora um coração inseguro, mora uma autoestima fragmentada, mora uma identidade distorcida e bagunçada, mora um coração ferido. A grande questão é que sim, nosso passado pode nos fazer reféns. Sim, muitas pessoas que chegam no meu gabinete com 60 anos, ainda sentem como se fosse ontem o dia em que o pai rejeitou os filhos e a esposa e foi embora de casa. Sim, eles ainda sentem a falta daquele pai que não esteve lá por eles na infância. Sim, o passado ainda está vivo diante dessas pessoas, no coração delas, no mundo interior dessas pessoas. Sim, mas eu vou te dizer qual é o abandono e a rejeição que pode ser mais cruel, que é o que eu chamo de orfandade presente.
orfandade presente. Muitos de nós aqui, os nossos pais não foram embora geograficamente. Eles só não estavam lá afetivamente. O pai chegava todos os dias do trabalho. A mãe chegava todos os dias no horário. Mas o que não chegava com eles era o amor, a atenção, o elogio, o cuidado, o abraço. Eu pergunto para você, você se sente realmente amado pelas pessoas que estão ao seu redor? Você tem pais que foram presentes geograficamente, afetivamente para você? Se não, qual é o impacto disso na sua formação como pessoa? Qual é o prejuízo que isso te causou e como você ainda hoje continua engaiolado, engaiolada, você ainda continua ali refém, escravizado por sentimentos que nem fazem mais sentido? Porque você não é mais uma criança. Os anos se passaram, você se tornou um adulto de sucesso. Mas aquele sentimento de não valia ainda mora aí dentro, não é verdade? Aquele sentimento de falta de valor ainda pulsa dentro do seu coraçãozinho, não é verdade? Se nós não podemos mudar o passado, e se às vezes nós não podemos mudar os nossos pais, o que nós podemos fazer então? Nós podemos tentar entender como Deus age na nossa história para transformar a nossa relação com o passado. E aí eu gostaria que você lesse comigo a partir do versículo 29. E em especial se lembrando o que acontece antes do versículo 29. Porque o texto diz assim, que os amonitas entraram em guerra contra os israelitas. E o clã de Gileade ficou tomado de pavor e medo. E eles montaram um conselho e falaram assim, cara, como é que a gente vai vencer os nossos inimigos? Eles chegaram à conclusão que a única maneira deles vencerem os seus inimigos era buscando um cara que poderia liderá-los na frente da batalha. Esse era quem? Jefté. E eles enviam um conselho para Tobi, para que eles tentem trazer Jefté de volta. E eles encontram Jefté. E aí Jefté diz assim, ué, vocês não me mandaram embora? Agora vocês estão querendo que eu volte? Eles vão falar, nós precisamos de você lá para liderar a batalha. Então Jefté diz assim, então vamos fazer o seguinte, se eu liderar vocês na guerra e nós vencermos, eu serei o líder de todo o clã. Eles disseram sim, combinado, contrato fechado. Isso é muito doido, porque eles estão levando alguém que é um pária, alguém que foi rejeitado e desterrado, de volta para liderá-los na batalha, e se eles vencerem, ele se tornará o líder de todo o clã. Então é como se Deus estivesse dando uma segunda chance para Jefté. É como se Deus estivesse dizendo para Jefté assim, cara, eu vou dar uma oportunidade única de você voltar por cima. Você foi empurrado para fora, mas eu vou dar uma oportunidade para que você volte e para que você refaça a sua história e para que você faça direito. Deus está investindo na vida de Jefté. O vento está soprando a favor dele. Deus olhou para Jefté e vai levá-lo de volta para casa. Deus está conduzindo Jefté de volta para o lar do qual ele foi chutado e escorraçado. Mas toda história tem um mas. O texto de Juízes 11, 29 diz assim, então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, ou seja, um sinal claro de que Deus estava com ele, de que Deus lhe daria vitória. Então Jefté atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade, avançou contra os amonitas, mas então Jefté fez um voto ao Senhor. Se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei por holocausto. Tem muitas coisas aqui nesse voto que a gente precisa explicar, mas eu vou me concentrar em poucas delas. A primeira é a seguinte, Jefté faz um voto que era um procedimento muito comum na época, quando você queria assegurar a bênção e o favor de Deus. Até aí problema nenhum. Muitos outros homens e mulheres fizeram votos no Antigo Testamento, sem problema.
Mas o voto de sacrificar alguém da própria família, que era um voto expressamente proibido na lei de Moisés, mostrava o quanto Jefté desconhecia a palavra de Deus. Mostra o quanto Jefté não lia a sua Bíblia, não conhecia a Escritura Sagrada. Ele está oferecendo para Deus um voto que Deus não está pronto a aceitar. Mas a terceira pergunta é: por que ele se sente compelido a fazer um voto? Se Deus já havia trabalhado na vida de Jefté para levá-lo de volta para casa, e o Espírito do Senhor já havia sido derramado sobre Jefté, por que é que Jefté sentiu-se compelido a fazer um voto diante da iminência da batalha? Sabe por quê? Porque um filho que havia sido rejeitado pelo seu pai não confiaria facilmente no Deus que é o seu pai. Jefté fez um voto por puríssima falta de confiança e dependência de Deus. Jefté fez um voto porque o seu coração ainda estava machucado pela rejeição do seu pai Gileade. E quando Deus lhe ofereceu sua graça, Jefté não conseguiu se apoiar no amor de Deus e depender tranquilamente do amor de Deus. Agora note como é curioso esse texto bíblico, sabe por quê? Porque Jefté vence os seus inimigos. E eles chegam da batalha numa grande procissão de vitória. Mas Jefté não se esquece do voto que havia feito. E sabe quem é que sai da sua porta para saudá-lo no encontro vitorioso? A sua única filha. Jefté tinha apenas uma menina, apenas uma filha. E ele então sacrifica a própria filha num ato bárbaro, num ato de ignorância da palavra de Deus, fazendo o quê? Destruindo sua própria descendência. Jefté termina a história de Juízes 11 como um homem que não deixou posteridade, o que no mundo antigo é o equivalente a ser amaldiçoado pelos deuses. Do tipo assim, os deuses não favoreceram a semente dessa pessoa. E é exatamente isso que acontece aqui nesse texto. Quando Jefté termina a sua história, por um lado ele é um vencedor, mas por outro lado ele fora derrotado. Derrotado por quem? Derrotado pelo seu próprio passado, derrotado pela sua própria história, derrotado por não reconhecer a oportunidade que Deus lhe havia dado, derrotado por ele mesmo. Pessoas que foram rejeitadas têm a vida marcada por grandes ironias, assim como Jefté. São pessoas bem-sucedidas, muitas delas, mas ainda assim se sentem inadequadas e com baixa autoestima. São pessoas que aparentemente são pessoas de sucesso, são pessoas confiantes, mas que quando deitam a cabeça no travesseiro, sentem medo, ainda pensam que precisam provar a si mesmas. São pessoas populares, mas que se sentem solitárias, ainda buscam a aceitação das pessoas. São incapazes de expor a verdade sem ser medo de ser rejeitado. São pessoas que têm medo de confrontar porque precisam da aceitação social. São pessoas que por fora são fortes e autossuficientes, mas se sentem sobrecarregadas e incapazes de pedir ajuda por dentro. São pessoas bem-sucedidas, mas que ainda assim se sentem inadequadas. Jean-Paul Sartre, que é um cara de ser complexo de ser citado num sermão, porque é um famoso ateu do século passado, né? Jean-Paul Sartre, no livro clássico dele, O Ser e o Nada, diz o seguinte: o importante não é o que fizeram com você. O importante é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. O que eu quero dizer aqui nas palavras finais dessa reflexão, desse texto que eu venho expondo há muitos anos, é o seguinte: você não escolheu a família na qual você nasceu, escolheu? Quando você estava lá no céu, você se lembra de Jesus falando assim: ó, Lucas, você quer nascer lá com Laurinete, Amarildo? Tá bom para você? Não tá? Fizeram uma pesquisa, né, antes, de conformidade, de temperamento.
Eu e você simplesmente nascemos na família que nós nascemos. Não é isso? Nós não tivemos escolhas, e os nossos pais talvez tenham feito muitas escolhas, muitas delas equivocadas. E esse passado você e eu não podemos mudar. Mas o importante não é aquilo que fizeram com você. O importante é o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Hoje em dia eu evito falar um pouco disso porque esse sermão ele está ao vivo hoje na internet. Para sei lá quantas pessoas. E a gente nunca sabe onde essas coisas chegam, não é verdade? Mas o fato é que eu fui rejeitado por 2 pais. Meu pai biológico só me conheceu aos 10 anos de idade. O meu pai que me criou, na vida adulta, rompeu o relacionamento comigo e hoje nós não nos falamos mais. Agora, todos os dias eu pergunto para mim que tipo de homem eu quero ser e o que eu quero fazer com isso. Eu lembro que um dos psicólogos que ouviu a minha história, o segundo psicólogo que caminhou comigo há uns 7 anos atrás, ele ouviu a minha história durante 3 sessões ininterruptas. Durante 3 sessões eu apenas falei e contei o que eu tinha vivido e todas as questões da minha infância e tudo que eu tinha visto e experimentado numa família disfuncional. E ele diz assim: ó, Jefferson, no final dessa 3ª sessão eu quero te dizer uma coisa só, que é o seguinte: você tem noção de que você, humanamente falando, deveria estar num outro lugar, fazendo outras coisas? Aquela frase dele me deixou confuso, eu não sabia do que ele estava querendo dizer. Eu falei assim: cara, eu acho que você precisa ser mais claro, porque eu não tenho noção nenhuma do que você está falando. Eu falei assim: então vou ser claro, por muito menos, muitas pessoas que estiveram no meu consultório se tornaram pessoas absolutamente terríveis. Para os seus pais, para os seus cônjuges, para os seus filhos, pessoas indóceis, pessoas machucadas que saíram machucando outras pessoas no caminho delas e que multiplicaram as feridas que eles receberam na vida das outras pessoas. Como é que você explica você ser um pastor, estar tentando fazer o melhor que você pode com o que Deus te deu? E eu disse para ele assim: porque eu prego para as minhas ovelhas, domingo após domingo, que elas não podem ficar reféns do passado e do que as pessoas fizeram por elas, contra elas. Porque isso seria dar uma dupla vantagem àquelas pessoas que nos machucaram. Uma pessoa que machucou você no seu passado, ela teve a oportunidade dela. Mas se você permitir que essa pessoa continue ainda no controle das suas emoções, ou que esses eventos continuem ainda no controle das suas escolhas, você não só terá permitido que essa pessoa machucasse o seu passado, mas que ela também destrua o seu futuro. E isso é dar dupla vantagem a alguém que não te quer bem, não é verdade? Por isso, ao longo dessa série, nós vamos falar muito sobre perdão. Porque o perdão é o dispositivo de Deus para curar o nosso passado e nos dar um futuro diferente daquilo que vivemos. A família que você teve não é escolha sua, mas a família que você está construindo é escolha sua, e você faz isso todos os dias. E eu te pergunto: que família é essa? É muito diferente, é muito melhor, é muito mais abençoada, é muito mais sólida, mais funcional? Isso é responsabilidade sua. Nós precisamos assumir o protagonismo da nossa vida e tirar essa capa maldita de vítima. Nós precisamos sim. Nós precisamos parar de pensar no que fizeram contra nós e fazer a pergunta que realmente importa: o que eu quero fazer com isso agora? Porque a bola está no meu pé. Agora é a minha vez e eu preciso fazer direito, eu preciso fazer melhor. Então não pense a respeito de si mesmo como uma vítima e como um coitado e como uma coitada, porque o que aconteceu e a minha família. Não pense assim. Isso não é o caminho certo para você, não é o caminho certo para mim. Mas pense que Deus, assim como deu uma oportunidade a Jefté, está te dando uma oportunidade hoje. Você consegue ver Deus te dando uma oportunidade hoje de fazer novos caminhos, de
ter uma nova família, de ter um futuro diferente, de fazer as coisas de um outro jeito. Você consegue ver Deus te dando oportunidade de construir a família que você sonhou em ter. Você consegue ver Deus agindo na sua história, porque Jefté não conseguiu, e foi isso que destruiu o seu futuro. Mas Deus está agindo na sua vida, Deus está agindo na sua história, Ele está falando com você, Ele está tornando claras coisas que antes eram enuviadas, Ele está tocando em questões do seu coração. Enquanto eu converso aqui com você, eu não sei, mas alguma coisa belisca você aí onde você está sentado. E Deus está falando e sussurrando pequenas doses homeopáticas de verdades que podem ser transformadoras. Mas agora a bola está no seu pé. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. Para nós que fomos rejeitados e que tivemos a nossa experiência humana marcada pela não aceitação, a melhor notícia que pode existir é o Evangelho. Porque no Evangelho, aquele pai que foi escorraçado pelo seu filho, aquele pai que teve a sua honra manchada e que foi rejeitado de uma forma brutal pelo seu filho caçula, ele engole o seu orgulho. E todos os dias ele assenta-se na porta de casa esperando que a silhueta desse filho pródigo aponte lá no distante horizonte da Palestina. Nos dias mais secos e tórridos e quentes, ele permanece sentado dignamente à frente da sua casa, esperando que o filho volte, esperando que o filho retorne. E no dia que o filho retorna, tendo gastado boa parte da fortuna da família, já sujo, fedido, desonrado, humilhado, o pai não faz questão da sua nobreza e do seu status social. Ele sobe a sua túnica até os joelhos e ele corre, coisa que um senhor de idade respeitável jamais faria no mundo antigo, mostrar as canelas em público e correr, jamais. Mas esse pai corre na direção do filho, o abraça, convoca uma festa e diz: meu filho voltou para casa. Meu filho voltou para casa. Esse pai chora ao abraçar o filho, beija o filho sujo e fedido, coloca um anel no dedo do seu filho, coloca uma sandália nos pés, dá-lhe uma túnica nova e diz assim: esse daqui é o meu filho que estava morto, mas foi ressuscitado. É esse o Deus que Jesus anuncia. Se você está com medo de voltar para casa, porque você pensa que você será batido e socado por um Deus punitivo e irado, e que vai rejeitar você porque você o rejeitou primeiro, esqueça disso. Isso é mentira e isso é bobagem. Simplesmente volte para casa. E você descobrirá que lá existe um pai que te ama. E você será acolhido, você será abraçado, bem tratado, porque no coração do pai sempre tem um lugar para você. O Deus que Jesus apresenta é um Deus que jamais rejeita aqueles que o buscam. Jamais, jamais. Todo aquele que vier a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Esse Deus, ele foi rejeitado, mas ele não rejeita. Esse Deus, ele foi desonrado, mas ele não desonra. Esse Deus, ele foi esquecido, mas ele não esquece. Ele se assenta todos os dias e espera que você volte. Então volte. Vamos orar juntos? Senhor, muito obrigado pela tua graça, que é poderosa, é suficiente, é mais do que o bastante. O seu amor que é capaz de mudar e moldar a nossa história. Muito obrigado porque assim como o Senhor deu uma chance a Jefté, o Senhor nos dá uma chance a todos nós, para que nós possamos voltar para casa e conhecer o teu amor, para que nós possamos voltar para casa e ter uma experiência com a sua aceitação, para que nós possamos retornar ao lar, conhecer a sua graça, que nunca, jamais nos abandona. Então, Senhor, nos ajuda hoje, ainda hoje, a fazer um voto e um compromisso de voltar para casa,
de voltar para o Senhor de todo o coração, de expor a nossa vida, nossa família, nossa história, nosso passado e nosso futuro a esse amor poderoso que é capaz de transformar, que é capaz de curar, que é capaz de emendar, restaurar e sarar todas as coisas. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, que é capaz de curar toda e qualquer ferida de rejeição. Obrigado pela tua graça, que é capaz de sarar a nossa história. Em nome de Jesus.